Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio trazendo mais um vídeo sobre as experiências de imigração aqui em Portugal. Primeiro vídeo externo, o dia hoje não está muito bom, não está ajudando. Estou aqui em Matosinhos, a gente veio visitar o Castelo do Queijo. A gente está aí tentando criar alguns outros vídeos, né, conteúdos de informação, já que teoricamente esse aqui vai ser um dos últimos vídeos mais, vamos dizer assim, técnicos e contando sobre o processo de imigração em si, desde lá do primeiro vídeo, explicando como tirar o visto até o vídeo de hoje, que é a nossa experiência com o agendamento na AIMA. Então, bora! Bom, o agendamento na AIMA ele seria teoricamente aí o último grande passo para quem está querendo viver legalmente aqui em Portugal, né? Após você, enfim, ter o visto, imigrar, arrumar emprego, tirar toda a documentação, você então consegue esse agendamento, né? Leva toda a papelada que eles exigem e eles então vão te dar um cartão. Esse cartão ele vai ter validade de 2 anos, depois você vai renovando e ao longo de 5 anos, né, passados, você pode então dar entrada na sua cidadania, né, portuguesa. Mas enfim, o inicial é conseguir essa autorização de residência que vai te abrir novas portas aqui no país e vai te permitir, obviamente, de viver legalmente. Como é que está a situação atual hoje? Atualmente a gente tem aí a AIMA que cuida de tudo, né? Quem era o antigo CEF virou a AIMA. E para você conseguir o agendamento com eles, você tinha que ligar, né? Teoricamente, o único meio é através de ligação. Só que essa ligação é praticamente impossível você conseguir agendar, porque você liga. Eu posso garantir a vocês aí que foram mais de, sei lá, 200 tentativas e era sempre atendimento automático e sempre dizia que não havia disponibilidade, né, de vagas para esse agendamento. A segunda opção, que havia também, que eu li, era você enviar e-mails, tentar vencer eles pelo cansaço, enviando e-mails, repetidos e-mails, até eles te retornarem aí com a data de agendamento. Essas duas táticas seriam usadas também para você reunir provas, caso você não consiga, né, no prazo estabelecido lá de 4 meses, você então entrar com uma ação judicial, procurar um advogado e entrar com uma ação judicial contra a AIMA, obrigando a eles a te darem aí o agendamento. E aí você vai alegar os porquês, né, da sua prioridade aí no agendamento e conseguir, enfim, o agendamento para então dar entrada na sua autorização de residência. O agendamento em si não vai te garantir nada, tá? Ele te garante só que você vai levar a tua documentação para que eles analisem. Pode ser também que chegue lá na hora da análise e se encontre alguma inconsistência e você depois tem que comprovar tudo isso. Como foi a nossa experiência e como que a gente conseguiu esse agendamento? Bom, para quem não sabe, eu imigrei em agosto do ano passado, o meu visto valia até novembro, né, teoricamente, de 2024, mas o governo postergou até junho agora de 2025. Então, teoricamente, até junho de 2025 eu poderia estar vivendo aqui normalmente, trabalhando, enfim, tocando a minha vida dentro do que é possível, né, sem ter ainda autorização. E eu estava naquela ansiedade, né, porra, quero dar seguimento na minha vida aqui, mas estou travado com isso. Por sorte, né, eu tive participei de um sorteio, né, vou contar um pouquinho essa história, que foi o quê? Quando eu imigrei através dos vídeos do canal do advogado Rainer, tá? Ele tem um trabalho social, ele é advogado aqui em Portugal, ele é brasileiro e advoga aqui, e ele tem um trabalho social, ele tem grupos no WhatsApp, ele faz vídeos, enfim, ele explica muita coisa, e quando eu imigrei foram através dos vídeos dele que eu fiz todo o meu processo, né, lá com a VFS, com o consulado, para pedir o visto. E agora, novamente, né, sem ele nem saber da minha existência, ele acabou me ajudando novamente. Ele fez uma live há mais ou menos um mês e meio atrás. E quem fosse, né, o primeiro a ligar lá para o número que ele passasse, receberia aí um atendimento dele, como se fosse um atendimento pago, mas tudo 0800. E eu fui eu fui sorteado, né? E ele fez então, na realidade era para atender só uma pessoa e ele ainda deu uma moral, atendeu eu e a minha esposa. Eu vou deixar aqui no link da descrição o canal dele, se vocês precisarem de um atendimento jurídico. Pô, o atendimento dele é fora de série. E os vídeos dele também ajudam muito. A gente foi sorteado, então entrou em contato com ele, explicou a situação e ele falou: olha, eu vou tentar enviando e-mails, tá? Vou reunir provas, você já tem as suas provas aí dos e-mails que você enviou e das ligações que você fez ao longo desse período. E eu vou enviar e-mails e se dentro de 15 dias eu não conseguir um retorno positivo com o agendamento, aí eu entro com uma ação judicial. Ah, beleza. E por sorte, ele, né, com os e-mails dele lá, com o trabalho da equipe dele, conseguiram o meu agendamento e o agendamento da Lohane.
O meu agendamento foi para uma cidade, se eu não me engano, chamada Portimão, fica lá no Algarve, fica do outro lado do país. Eu moro em Barcelos, a mais ou menos 40 minutos do Porto, bem aqui no norte. E a Lohane conseguiu para Castelo Branco, fica umas 3 horas de viagem mais ou menos, fica mais no centro do país. Também tudo muito longe. Então a primeira dica aí é, se você, independente de onde você estiver e onde for seu agendamento, vá. No meu caso, por exemplo, no da Lohane, não há possibilidade de você cancelar e pedir para reagendar. O agendamento na EMA é uma coisa tão difícil de se conseguir que, cara, aonde for, vai. E garante de ir, faz de tudo para não correr riscos sei lá, de não dar certo. Uma coisa que aconteceu nesse início de ano, né, umas das mudanças aí da AIMA, foram que quem tinha o título de residência, né, da CPLP em papel, houve uma mudança, o governo agora autorizou, houve uma votação lá e eles vão ter um em cartão, né, com o mesmo peso da autorização de residência tradicional, e quem veio com o visto, o CEF abriu uma página lá no portal deles para que você colocasse o número do seu visto solicitando um agendamento, mas sem dar datas nem nada, é só uma forma talvez ali do governo saber quem é que está nessa espera, quem está com essa necessidade, porque nós que viemos com o visto, a gente está no mesmo pote de quem veio como turista, pediu manifestação, de quem está como CPLP, não existe nenhum tipo de divisão. Então, para a AIMA atender isso tudo, eles estão, enfim, tem muita dificuldade. Então a gente conseguiu, né, esse agendamento através do advogado, né, sem necessidade de ação judicial, ele fez lá o trabalho dele de enviar os e-mails e ele conseguiu o nosso agendamento. Como é que a gente fez? A gente foi um dia antes, a gente foi de carro, dormimos no carro mesmo, dormimos num estacionamento de trailers para garantir que no dia seguinte não ia dar, né, nada errado. Que, vou deixar para ir no dia, sei lá, vou acordar mais cedo, o carro pode quebrar, pode ter um acidente na estrada, enfim, ou se você for de ônibus, ter trânsito, alguma coisa. Então, para evitar o risco de não ter algum imprevisto, a gente preferiu ir um dia antes. E por que eu fui, né, sendo que eu não tinha agendamento? O que o advogado recomendou? Ele falou, olha, cara, vai, chega lá e tenta explicar a situação. Explica que você também tem agendamento, mas o seu agendamento é pro outro lado do país e tal. Pô, é um casal, tenta lá, vamos dizer assim, amolecer o coração do pessoal lá da AIMA para te atender também. Falei, beleza, vamos arriscar. Chegando lá, a gente chegou, o agendamento da Lohane era por volta de umas 10h30. Só podia entrar a Lohane, tá? Só pode entrar uma pessoa, se for acompanhante não pode. Então, chegou ali, eles não dão muito papo, muita conversa. Chegou, viu quem tem agendamento entra, quem não tem, quem te tirar uma dúvida, tem horários para tirar dúvida. Eles não são muito simpáticos, eu diria. Mas, assim, fazem o trabalho deles. Tem o agendamento, entra, não tem, não pode se fazer nada. Então a Lohane entrou, fez lá todo o processo dela. O AIMA quer tentar agilizar, eles dizem que eles tentam fazer aí dentro de 15 minutos, mas o da Lohane demorou aí de 30 a 40. Tá? Eles pedem para ver a documentação, eles são bem criteriosos. Eu vou falar mais sobre a documentação necessária mais à frente. E foram bem criteriosos e tal, e aí ela saiu, ela falou, olha, lá quando eu entrei, eu fui, conversei com a atendente, expliquei a sua situação. E a atendente viu lá com o chefe, o cara que mandava lá na unidade da AIMA, e ele falou, se houver alguma desistência, se houver alguma possibilidade, a gente tenta encaixar seu esposo, mas seu marido, mas não tem nenhuma garantia. Mas beleza, falei, vamos arriscar, já tô aqui, né, o que eu tenho a perder? E aí a gente aguardou até o horário do almoço, e aí o guarda nos avisou, olha, não vai ter como agora, tenta depois do almoço, vem após o horário do almoço, e a gente vê se consegue aí fazer o teu atendimento. Então eu falei, beleza, a gente saiu, almoçou, fez uma horinha, retornamos lá, né, às 14 horas abria, às 14h10 me mandaram entrar e chamaram a Lohane também, possivelmente para ver ali qual era a situação, como eu não tinha um agendamento. E aí eu entrei e aí veio tipo assim, a experiência que eu já vi em outros vídeos, que é o quê? O teu atendimento vai depender muito também, o teu sucesso de atendimento vai depender muito do atendente da AIMA. Infelizmente, essa é a verdade. Vai muito do humor da pessoa que estiver te atendendo. Por quê? O atendimento da Lohane foi muito tranquilo, a pessoa que a atendeu foi super gente boa, foi super legal, desenrolou lá para ver se poderia me atender também. Já no meu caso, não. Eu já cheguei, sentei, a atendente, né, me deu boa tarde e ficou procurando ali, tentando achar algum documento meu do meu agendamento, né? E não tinha nada, afinal de contas eu não estava agendado para aquele dia. E eu expliquei, falei, olha, minha esposa veio mais cedo, ela tinha um agendamento para hoje, perguntou se poderiam me atender, a gente, né, casal, vive junto aqui, expliquei ali a situação. E ela se fez desentendida, saiu da mesa, foi num livro lá procurar provavelmente
os agendamentos do dia, não tinha, obviamente, eu já tinha explicado, mas ela fez-se de desentendida, né, como se não tivesse compreendido o que eu expliquei. Ela foi chamou o guarda, que é quem controla a entrada das pessoas. E o guarda explicou, não, olha, a esposa dele esteve aqui e tal, falou o nome do chefe, que eu não vou me lembrar, e ele explicou para ela lá, então tudo bem, e ela se fez naquela linha, agora eu entendi do que você está falando. E aí começou o atendimento. Em relação à documentação, vou abrir um parênteses aqui, vou falar para vocês qual é a documentação que eles exigem. Eles exigem que você leve o e-mail comprovando que você tem um agendamento para aquela unidade para o dia marcado. Você tem que levar o seu NIF, o seu NIS, que são aqueles papéis em PDF que você recebe. Você tem que levar o teu passaporte, tem que levar, obviamente o passaporte já vai estar ali com o visto colado. Você tem que levar um comprovante de morada, né? Pode ser o atestado de morada junto de freguesia, um contrato de arrendamento, se possível também uma conta de luz ou uma conta de telefone, uma conta que tenha um endereço, o teu contrato de trabalho, tá? E de preferência, se você puder, os teus últimos recibos de pagamento. Porque eles querem saber se você realmente está trabalhando ali. Os comprovativos de pagamento de salário, né? Vão ser ali o teu comprovante que você está trabalhando naquele lugar, além também do teu comprovativo financeiro, de que você tem condições de sobreviver aqui em Portugal. E o nada consta da Polícia Federal do Brasil. A gente levou também um nada consta das finanças aqui de Portugal, mas não foi preciso. E tem que levar todos os originais, tá? Eu levei cópia de tudo, porque eu imaginei que eles poderiam ficar com alguma coisa ali, mas não foi necessário. Eles realmente só quiseram ver os originais. Uma outra coisa também, tem duas unidades que exigem foto, tá? Foto 3x4. Eu vou deixar aqui o link do portal do CEF que exige qual é a documentação. Lá tem as unidades. É Aveiro e uma outra unidade que eu não vou lembrar o nome agora, que vão exigir também foto, tá? 3x4, então vocês verifiquem ali na descrição aqui tem o site explicando ali toda a documentação necessária. Então reuniu toda essa papelada, originais e cópias, né? E aí ela começou a olhar ali e ela já deu o primeiro... e tem um formulário também. Tem um formulário que você pega no próprio site da ABA, que você tem que preencher, levar preenchido ou preencher ele na hora, tá? E tem aqui na descrição também para vocês pegarem, para vocês preencherem. E eu preenchi antes, né? Já levei preenchido, só assim, deixei para assinar na hora. E aí ela pegou, a primeira coisa que ela olhou foi o atestado de morada. Ela não aceitou, porque ela disse que já tinha passado de 3 meses. Eu fiz o atestado da junta de freguesia, né? Quando eu fui abrir a conta no banco, isso foi em novembro de 2024, quando eu consegui abrir a conta bancária, que eu consegui o contrato, né, de trabalho. E ela disse que tinha vencido, que era no máximo 3 meses. No documento não diz nada que ele tem um prazo de validade, ele tem a data de emissão, mas de validade não. E eu não sei dizer se isso é uma exigência ou se realmente era só implicância dela, afinal de contas a outra atendente, colega dela, aceitou, né, horas mais cedo esse documento com o da minha esposa, então foi o mesmo documento que eu usei. O formulário que eu preenchi, ela questionou porque eu coloquei a cidade de Barcelos, que eu preenchi o documento em Barcelos, ela falou que tinha que colocar Castelo Branco, então deixou rasurar, falou que não precisava fazer outro, mas tive que rasurar ali e escrever. E o artigo, né? Eu coloquei o artigo 88, número 7, que é o visto de procura de trabalho subordinado, né? Que você trabalha para alguém, e ela mandou colocar o número 1, que também é o visto de procura de trabalho, né? Que é a autorização de residência com o visto de procura de trabalho, mas acho que ele não consta essa questão do trabalho subordinado. Tem o mesmo peso, a mesma validade, mas ela questionou ali. E o que eu achei mais absurdo foi a questão da caneta. Eu deixei a caneta no carro, esqueci de levar a caneta, sabia que ia ter que assinar e acabei deixando no carro. E aí na hora eu falei, pô, você pode me emprestar uma caneta para assinar? E ela não tem caneta, não tem. Falei, tudo bem. E ela, tipo, sei lá, 1 minuto, 2 minutos depois estava assinando um monte de coisa. Então ela não quis me emprestar a caneta dela e disse que não tinha. E aí eu pedi o guarda me emprestou a caneta dele só para eu assinar. Então eu percebi, eu senti uma certa má vontade dela, não sei se é pelo fato de eu não ter o agendamento, né, não estar agendado ali para aquele dia, mas eu senti da parte dela uma certa má vontade, uma dificuldade, certas exigências, assim, uma picuinha, como a gente diz no Brasil, que com a minha esposa não teve, foi muito mais tranquilo. Mas enfim, eu sei que tem pessoas que, por exemplo, vão ter dificuldade de ter um documento lá comprovativo de residência, né? Às vezes mora em quarto alugado e o senhorio não quer dar um contrato de arrendamento, enfim. Então, tentem reunir todos os documentos, né, que comprovem tudo que o governo exige para quando você chegar nesse agendamento não ter não tá faltando nada, tá tudo certinho para você poder ter uma experiência mais tranquila possível.
Por quê? Eu vejo, né, assim, tenho lido muita coisa de pessoas que estão tendo muita dificuldade, às vezes, de ter os documentos, de comprovar os documentos, e aí chega lá na hora, cria esse monte de dependência, cria esse monte de dificuldade dos atendentes, e a pessoa sai de lá, às vezes, de mão abanando. Outra coisa também que eu li muito, se você chegar lá e houver algum problema, né, o pessoal não poder te atender, sei lá, tá sem luz, caiu a internet, alguma coisa, você tem que comprovar que você esteve lá. Então, aqui em Portugal tem um negócio chamado que é livro de reclamações, que eu acho que é uma coisa que tem muito valor aqui para eles, tem muito peso. Você vai lá, faz uma reclamação, pega o contato, o e-mail, o telefone do atendente pessoal dele, se ele, né, quiser te passar para você trocar, eu converso com ele ali. Porque a gente reparou uma coisa, que o telefone estava fora do gancho. E provavelmente devem ficar ligando o dia inteiro, infernizando. Então, para os caras não atenderem, eles simplesmente deixam fora do gancho, sabe? Para não ficar chamando. Então, eu percebi isso, achei meio estranho, deduzi que seria isso, tá? Não tenho certeza, é uma dedução. Mas eu acredito que, assim, é muito pedido. Eu percebi as pessoas na fila, às vezes, muito confusas, querendo só realmente uma informação. E eles são ali, assim, é papo, chegou, resolveu, tchau. Não é um balcão ali de informações. Só entra quem tem o agendamento, lá dentro é pequenininho, não é, pelo menos a unidade que a gente foi não é muito grande. E é isso. Lá eles vão coletar a sua digital, vão coletar a sua foto e, a princípio, né, se nada der errado, você vai receber então a tua autorização, o teu cartão por correio. Eu percebi também, é muito importante, quando a atendente te entregar o documento ali comprovando para você ler, confere porque ela errou meu endereço, tá? Ela errou por 2 vezes. Na primeira ela não colocou, eu moro em apartamento, ela não colocou o número do apartamento. Lá é dividido por letras e não por números. Ela não colocou e eu, né, falei, ela, qual é o endereço? Eu falei, ela falou, mas está diferente do contrato. Eu expliquei a ela, porque aqui em Portugal você tem o primeiro andar, é chamado resto do chão. Eu não uso resto do chão, porque é pela letra do apartamento. O cara não vai entrar no prédio, ele vai deixar no muro da entrada do prédio, tem ali a caixa de correio, então ele não vai precisar saber se é primeiro, segundo ou terceiro andar. É a fração que é o número do apartamento. E eu não uso, então mas ela questionou, enfim, eu falei, ela realmente quis criar algumas barreiras, mas por sorte eu tinha tudo, tinha toda a documentação, levei até coisas que não precisavam para evitar o risco aí de ter algum problema, de ter faltar algum documento, faltar alguma coisa. Então foi isso, né? A gente teve essa experiência, ocorreu tudo bem, a gente está aguardando, ainda não chegou o cartão, né? A gente fez no início de março, o agendamento da Lohane foi na primeira ou segunda semana de março. O meu seria, né, no dia 28 de março, mas eu consegui fazer lá, né? O pessoal me deu essa moral, ainda que a atendente em si quis dificultar um pouco as coisas. Como um todo mundo foi muito legal, muito educado no atendimento. E agora é aguardar. E o que que esse famigerado, né, documento? Ele é um cartão, tá? Como se fosse tipo um cartão de crédito, duro, né? Como se fosse uma identidade, ali vai ter todas essas informações, foto, biometria e tal, e ele que te autoriza a viver. Então, a partir disso, você pode o quê? Você pode, por exemplo, eu quero financiar uma casa, eu quero financiar um carro, você consegue. Eu quero arrumar um emprego aqui para trabalhar fora do país, né? Você consegue, né? Trabalhar fora do país prestando serviço para empresas aqui de Portugal. Eu quero passear, eu quero viajar, eu quero ir na Espanha, eu quero ir para a França, você consegue. Eu quero ir ao Brasil e voltar, você está tranquilo. Depois disso, o que que eu vi, né, que é interessante fazer? É o Estatuto de Igualdade. Eu ainda não li muito, então, assim, não vou trazer muitas informações, vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas a princípio ele vai te dar os mesmos direitos e deveres de um português nato. Então é uma coisa que você pode fazer depois mais à frente. E tem também a questão da mudança da carta, né, de direção, né, a carteira de motorista e habilitação do Brasil aqui para Portugal. E aí, feito isso, eu acredito que não haja mais nada assim de documentação para se resolver, para se viver legalmente aqui. É realmente só tocar a vida, é só ir vivendo e, enfim, cada um tem um planejamento, cada um tem uma meta de vida e tentar viver. Então, eu acredito que esse vai ser um dos últimos vídeos aí de parte de vídeos mais técnicos, falando sobre a burocracia, de papelada, de documentação. Eu confesso que eu não sei muito para onde esse canal vai, né? Se eu vou tentar aí criar conteúdo mostrando o país, do dia a dia e tal. Eu confesso que eu ainda tenho muita vergonha de gravar em público. Eu estou num lugar aqui público, mas assim, não tem tanta gente, não tem tanto movimento. Mas é questão também de perder um pouco a vergonha e criar. E assim, se vocês tiverem aí sugestões também, pô, queria ver vídeo disso ou daquilo, entendeu? Manda que eu tento criar, tento perder um pouco a vergonha de criar em público, né? Gravar em público e trazer um conteúdo para vocês. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram aí, dê um like, compartilha pra galera aí, comenta, né? Que vai me ajudar, vai dar
né? Vai ajudando aí ao canal também. E é isso. Show? Um abraço, valeu, fui!